Se você está participando do Dissecando Poe, eu espero que você não tenha ficado com raiva ao terminar de ler o conto O Mistério de Marie Roget. Mas eu sei que muita gente deve ter ficado com raiva, então vamos lá, tenho que me retratar aqui. Oi, eu sou o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do projeto Dissecando Poe. Estamos lendo todas as histórias do Edgar Allan Poe, seguindo a ordem dessa edição aqui da Dark Side. Estamos na metade do projeto, não, quase na metade do projeto. E esse conto é o segundo conto que segue a história, então, do Dupin, o detetive criado pelo Edgar Allan Poe. E nessa história aqui, nós podemos acompanhar algumas características desse detetive que Sir Arthur Conan Doyle apropriou para escrever Sherlock Holmes. Conversamos sobre isso no vídeo anterior, que foi sobre os assassinatos da Rua Morgue, e esse conto é uma continuação direta desse outro conto. O Mistério da Marie Roget é uma continuação, é o segundo volume dessa história, digamos assim, composta então por 3 contos. Temos aí uma trilogia de contos desse detetive. E eu sei que muita gente deve ter ficado com raiva quando terminou esse conto e também confusa. Eu também fiquei, confesso. Deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse conto, enquanto eu vou falando e tentando mudar a sua opinião, e eu acho que eu vou conseguir. A Marie Roget é a nossa vítima desse caso. Ela vai ser encontrada morta, o corpo dela vai ser descoberto boiando no rio, na verdade, completamente devastado, cheio de marcas de luta, de... como é que chama, gente? Enforcamento. Ela tá toda amarrada no vestido dela, né? Cortaram o vestido, amarraram em torno dela, enfim. Há sinais de violência física e também ela foi descoberta boiando no rio. Então, gera toda essa comoção de como ela foi morta, o que aconteceu com ela. Porque ela era uma pessoa muito famosa ali na região. A mãe dela tinha uma pensão e ela trabalhava numa loja. Um perfumista contratou ela, alguma coisa assim. Porque ela era bonita, todo mundo conhecia ela. E ela sumiu repentinamente. E 3 dias depois o corpo dela aparece. E aí surge aquela comoção instantânea de todo mundo de, meu Deus, o que aconteceu com ela? E a estrutura desse conto é basicamente, no início, o personagem principal, né? Quem escreve as histórias do Dupin está introduzindo esse conto pra gente. E aí tem mais um detalhe que Arthur Conan Doyle colocou nas histórias do Sherlock Holmes. Quem conta a história do detetive é o amigo que mora com o detetive. Então o nosso protagonista aqui, ele é o Watson do Dupin. Então ele começa contando essa história pra gente, contando as reportagens de jornal, o que saiu de notícias sobre esse assassinato, sobre esse crime, o que as pessoas comentavam sobre esse crime. E logo em seguida, todo o conto é o Dupin contando a opinião dele sobre esses fatos. Então a gente tem aqui uma estrutura narrativa que para muita gente pode ser extremamente chato, mas para mim não foi. Eu juro para você, eu amei essa estrutura. E até agora, no Sherlock Holmes, não lemos nada parecido, certo? Conan Doyle não pegou essa estrutura para ele. Não temos nenhum conto que é basicamente um monólogo do detetive principal. E aqui nós vamos ter o maior conto, tem 50 páginas nessa edição aqui, que é basicamente o monólogo do Dupin refutando e comentando tudo que saiu de notícias sobre esse caso. E é basicamente isso. A linha de raciocínio começa quando um jornal publica que aquele corpo provavelmente não é da Marie, é de outra mulher, porque ela só tinha desaparecido 3 dias quando o corpo foi encontrado. E o corpo, quando ele é jogado no mar, ele demora de 6 a 7 dias para aparecer boiando. Então não poderia ter sido a Marie, era uma outra pessoa que tinha sido assassinada anteriormente. E aí ele pega isso na linha de raciocínio dele para comentar o que faz um corpo boiar. Porque o corpo boiaria no rio ou não, se aquele corpo foi jogado depois da morte da pessoa ou se a pessoa morreu afogada. O que isso causa de diferença no fato do corpo boiar ou não? Gente, eu achei isso sensacional. E é um relato muito bom de como a descrição científica funcionava na época. Tem muitos nomes aqui que hoje já não são mais usados. Hoje temos conceitos científicos que mudaram um pouco, mudaram de nome, acoplaram outras coisas. Isso é muito interessante de você perceber nessa narrativa. E aí vai, tá? E aí é o Dupin discursando, e chega o final. Não tem final. Gente, eu sei que isso deve ter causado raiva. No primeiro momento eu também fiquei com muita raiva, porque eu li esse conto diretão. Já comentei no vídeo anterior da Rua Morgue que o Edgar Allan Poe escrevia histórias para ser lidas de forma contínua. Ele não queria que ninguém se interrompesse no momento da leitura. Então fui eu lá e me preparei para ler 50 páginas de uma vez só. Eu demorei 1h10 para fazer essa leitura. Foi cronometrado porque eu tava vendo o vídeo de música ambiente no YouTube. Então eu dei play e dei pause quando terminei e vi lá o tempo. 1h10. E eu fiquei assim, gente, eu li 1h10 de uma história que não tem final. Primeiro eu não entendi, na verdade. Eu fiquei,
o que aconteceu aqui? E aí retornei um pouco, li de novo o final e fiquei, não, realmente não tem final, né? E sim, gente, não tem final. Mas por que esse conto é muito importante? Você que tá vendo esse vídeo que não fez essa leitura deveria fazer. Vamos lá aos fatos. O fim desse conto é muito estranho, porque o Dupin tá discursando, e aí a gente tem um parágrafo aqui que tá entre chaves. Não sei se você vai conseguir ver que está entre chaves, mas eu vou ler. Diz assim: por motivos que não especificaremos, mas que parecerão óbvios para muitos leitores, tomamos a liberdade de omitir aqui, do manuscrito entregue em nossas mãos, o trecho que detalha os desdobramentos da pista, aparentemente vaga, obtida por Dupin. Julgamos apenas aconselhável afirmar, em suma, que o resultado desejado foi obtido e que o comissário cumpriu de maneira pontual, ainda que com relutância, os termos do seu acordo com Dupin. O conto do Sr. Poe termina nos parágrafos que se seguem. Esse comissário é porque a parte da resolução aqui envolve barcos e tal. Mas o fato é, o conto do Sr. Poe termina nos parágrafos que se seguem. E aí os parágrafos que se seguem é basicamente uma coisa filosófica. A gente vai ter aqui sobre Deus, sobre probabilidade, sobre destino, sobre razão, uma coisa meio filosófica, e aí o conto acaba. E aqui na edição da Dark Side tem um trecho no final, que é uma nota do autor. Mas na edição da Novo Século, e já fica aqui mais uma vez a recomendação, se você só tem interesse nas histórias de detetive do Edgar Allan Poe, tem essa edição aqui, Auguste Dupin, o primeiro detetive da Novo Século, que tem os 3 contos somente. Não precisa comprar um livro enorme, caso você não tenha interesse nas outras histórias do Poe, mas acompanhe esse projeto que eu acho que você vai ter interesse sim. Enfim, nessa edição aqui, a nota do autor veio antes da história começar, como deveria ter sido, e com uma letrinha maior, então eu vou ler nessa aqui. Na ocasião da publicação original de Marie Roget, as notas de rodapé aqui apresentadas foram consideradas desnecessárias, mas o lapso de vários anos desde a tragédia no qual o relato é baseado torna expediente fornecê-las, e também algumas palavras de explicação do plano geral. E aí o Poe explica que esse conto foi baseado numa história real. E aí depois eu fui pesquisar para entender um pouco mais sobre esse assunto. E sim, Marie Roget foi uma história que aconteceu de verdade. Aqui no conto, a história se passa em Paris, porque o Dupin é um detetive parisiense. Mas a história real aconteceu em Nova York. E uma menina que era muito conhecida na região, ela era tipo uma modelinho famosa, sabe? Uma socialite. Ela era bonita, ela conhecia todo mundo, ela tinha contatos, ela tinha fama, enfim. Ela apareceu morta misteriosamente no rio Hudson, com o corpo nessas condições aqui que a história apresenta. Isso chocou muito todo mundo, sabe? Foi um daqueles casos que aparece na televisão que causa uma comoção nacional. E esse caso gerou tanta comoção que o Poe resolveu ficcionar sobre esse caso. E aqui nessa nota de rodapé, ele coloca: todos esses fatos aconteceram mesmo e todos os detalhes do conto ele obteve através de reportagens de jornal, porque ele infelizmente não pôde viajar até o local do crime e investigar mais por conta própria. Por isso que o conto aqui tem tantas reportagens de jornal. Que essa história é o Poe tentando achar um sentido para um crime que aconteceu na vida real. E nisso ele colocou o detetive que ele mesmo criou investigando esse caso. E é por isso que ao longo de todo esse conto nós temos notas de rodapé para mostrar equivalências regionalísticas. Porque o conto se passa em Paris, mas a história real aconteceu em Nova York. Então o Poe vai colocar nomes de personagens em francês e vai colocar uma nota de rodapé com o nome equivalente no americano. Ele vai colocar nome de jornal francês, mas vai colocar na nota de rodapé o nome do jornal americano, aquele jornal em que ele efetivamente pegou aquela reportagem. Por isso que o conto é cheio de nota de rodapé, caso você não tenha entendido, era isso. E bem, o crime, pelo que eu entendi, acabou sem resolução também. Ficou aquela comoção, ninguém descobriu nada, inclusive foi muito usado isso contra a polícia americana e a ineficácia dela, porque geralmente esses casos que causam uma comoção nacional, fica jornalista e holofote e todo mundo olhando aquele caso, né? E se aquele caso termina sem solução, pega mal pra polícia. E aí eu fui ler mais sobre isso, peguei um monte de reportagem, um monte de site falando sobre essa história real, inclusive teve um que falou assim: o caso realmente terminou sem solução e só encontrou um culpado na história de Edgar Allan Poe. E eu falei: meu filho, então você não leu o conto do Edgar Allan Poe, porque aqui também termina sem solução.
Aqui também termina sem culpado, a gente não entende o que aconteceu. Enfim, viu? Tomem cuidado das reportagens que você lê, as pessoas falam sobre coisas que elas não sabem. Aí, a nota do autor termina de uma forma enigmática que eu não entendi. Quero que, caso você tenha entendido, coloque aí nos comentários pra mim. Pode não ser inapropriado registrar, entretanto, que as confissões de duas pessoas, uma delas a Madame Deluc da narrativa, feitas em diferentes períodos muito subsequente à publicação, confirmaram totalmente não apenas a conclusão geral, mas absolutamente todos os principais detalhes hipotéticos pelos quais essa conclusão foi obtida. A Madame Deluc é a culpada? Então, o que aconteceu, sabe? Que confissões foram essas que nem a internet consegue me afirmar, porque todo mundo tá dizendo que o caso não teve solução, que ninguém chegou a conclusão nenhuma. E aqui tá o Edgar Allan Poe me falando que a confissão de Madame Deluc confirmou a conclusão geral que ele apontou aqui no conto. Eu não sei, gente. Eu fiquei totalmente confuso, tá? Mas assim, não desanime ler esse conto. É um conto longo, ele tem 50 páginas, você vai demorar pra ler, mas eu amei a narrativa. Eu amei esse conto bem mais do que a Rua Morgue por causa da estrutura mesmo. Pra mim, esse monólogo do Dupin não é nada chato. Ele foi muito informativo, você consegue ver a linha de raciocínio por trás. É assim, uma estrutura que não vai agradar todo mundo, mas mostra o poder da escrita por trás, sabe? Porque você construir uma narrativa basicamente de um monólogo, e um monólogo que vai puxando o assunto do outro, vai criando uma linha de raciocínio, vai instigando o leitor a pensar junto com você, com o personagem principal no caso, eu acho assim incrível. E eu amei essa estrutura, sério, demais. Eu queria que esse conto fosse perfeito e ele tivesse um fim, a gente saísse dele com, meu Deus, foi isso que aconteceu no final, mas eu vou ter que me contentar com um conto muito bem escrito e que não tem final. E por que eu acho que você deve ler, independente de ter ou não final? Porque a gente tem aqui uma peça da história, um pedaço da história da literatura. Com os assassinatos da Rua Morgue, o Edgar Allan Poe inaugurou o gênero de policial. Com o Mistério de Marie Roget, ele inaugurou a história policial baseada em um caso real. Nunca antes na história da literatura tínhamos visto uma história policial, um romance policial baseado num caso que aconteceu de verdade. E aqui a gente tem um autor que se interessou tanto por esse caso que colocou o detetive que ele criou investigando com base em fatos nas reportagens mesmo de jornal o que poderia ou não ter acontecido. É como se o próprio autor estivesse tentando solucionar esse crime e pela forma da arte, com o auxílio da literatura, colocasse argumentos para corroborar ou não com o que os jornais estavam falando. Isso nunca tinha acontecido antes. Então assim, leia esse conto, se você não tiver interessado tanto assim pela história, leia por um motivo histórico, para você conhecer a história da literatura e se deparar com o que um grande autor consegue fazer. No próximo vídeo nós vamos encerrar a parte do Dupin com a carta roubada, tá? E deixa o seu joinha, se inscreve no canal para não perder. Não tô pedindo isso o tempo todo nesses vídeos, mas conto com a sua colaboração, hein? O Dissecando Poe só vai viver enquanto você e eu vivermos também. Até o próximo vídeo.